A música Noite Feliz, ou Noite Silenciosa, no original em alemão, é de longe a mais expressiva e simbólica das canções de Natal. É bem compreensível, portanto, que nos perguntemos qual a origem dessa peça musical tão encantadora. Para contar a história de suas origens, devemos nos transportar para a corte de Frederico Guilherme da Prússia, o quarto rei com esse nome, logo após sua ascensão ao trono em 1840. Era véspera de Natal. Em Berlim, o rei e sua corte comemoravam o nascimento de Cristo. O coro da catedral, dirigido por Felix Mendelssohn, tocava uma das peças de seu repertório. Era a música Noite Feliz. O rei ficou muito impressionado com a bela canção e pensava consigo quem seria o seu autor. Ele examinou a lista dos hinos cantados e ficou surpreso ao verificar que o autor era desconhecido. O rei da Prússia não podia permitir tal imprecisão. Assim, imediatamente após a cerimônia, ele convocou o diretor para vê-lo. No entanto, Mendelssohn não foi capaz de lançar nenhuma luz sobre o assunto. O rei então mandou chamar o chefe dos concertos reais, Ludwig, que tinha a reputação de ser capaz de descobrir a origem de canções desconhecidas. Mas, para a decepção de Frederico Guilherme, ele também não sabia de nada. Então, o rei ordenou que Ludwig fizesse uma pesquisa, porque os hinos prussianos deveriam estar todos em ordem. Agora que Ludwig tinha sua reputação em jogo, era imperativo que ele descobrisse quem era o compositor da música. Ele vasculhou as bibliotecas, cidades, principados e reinos do que era então a Alemanha, mas tudo em vão. O caça-música, como passou a ser conhecido Ludwig, percebeu que o estilo da canção parecia austríaco. Então ele se dirigiu para Viena, mas novamente sem muito resultado. No entanto, um velho músico da época de Haydn deu-lhe uma pista. Michael Haydn, irmão do famoso músico, compôs muitas obras que se perderam. Não seria essa música de Natal uma delas? Sugeriu o velho. Era um tiro no escuro, e Ludwig não se sentiu encorajado. Assim, desistindo de sua busca, ele decidiu retornar à corte. Durante a viagem de volta, enquanto estava hospedado em uma pousada, ele notou um passarinho de gaiola cantando uma canção familiar. Ele se pôs nas pontas dos pés, intrigado. Ludwig percebeu que a ave estava cantando aquela misteriosa canção de Natal, cujo autor ele estava procurando. Estava cantando Noite Feliz. "O que está havendo?" perguntou o dono da pousada. "O pássaro", respondeu Ludwig. "Quem ensinou esse canto ao pássaro?" O dono da pousada não sabia responder, mas acrescentou que um amigo seu o havia comprado na abadia de Salzburg e o tinha deixado ali, na pousada, para entretenimento dos hóspedes. A abadia de Salzburg. Ludwig, de repente, se sentiu como um caçador que, depois de muitas buscas infrutíferas, encontra rastros novos na neve. A trilha estava quente de novo. Ele sabia que Michael Haydn havia vivido por muito tempo naquela abadia. Portanto, era quase certo que a música era de Michael Haydn. Ludwig não perdeu tempo. Mudou seus planos de viagem e rumou para a abadia. À sua chegada, o chefe dos concertos reais da corte prussiana foi recebido com todas as honras devidas ao seu cargo. O abade e os monges ofereceram-lhe um bom jantar e um quarto confortável. Mas, infelizmente, ninguém sabia a origem da música. Eles duvidavam muito que o autor fosse Michael Haydn. Quando o caça-música lhes contou sobre o passarinho de gaiola, sugerindo que os monges o haviam ensinado a assobiar a canção, o abade ficou ofendido, porque tais brincadeiras eram proibidas no mosteiro.
Ludwig então examinou todos os manuscritos de Michael Haydn na sala onde ele havia trabalhado. E assim como os monges haviam lhe dito, não encontrou nada. A trilha havia mais uma vez esfriado. Desanimado, Ludwig começou sua jornada de volta à corte prussiana. Porém, por acaso, entre os participantes do jantar oferecido pelo abade, estava um professor de escola chamado Ambrosio Presteiner, que se interessou especialmente pela história do passarinho. Isso poderia ter sido feito por um dos meninos do coral da abadia, refletiu ele. Bem, como o professor conseguia imitar perfeitamente o pássaro, ele decidiu tentar algo para descobrir quem havia ensinado esse canto à ave. Poucos dias depois, ele se colocou junto a uma janela que dava para o pátio interno da escola. Ele assobiou, imitando o passarinho cantando Noite Feliz. O plano funcionou perfeitamente. Ele logo ouviu a voz de um menino dizendo: "Então, passarinho, você voltou?" E um menino de 9 anos veio correndo. Ah, como o pequeno rapaz ficou surpreso ao perceber que havia caído em uma armadilha. "Qual é o seu nome?" o professor perguntou. "Felix Gruber", respondeu o menino. "E me diga, Félix, onde você aprendeu essa música?" "Meu pai me ensinou." "E de onde ele tirou essa música?" "Ele a compôs, senhor." Sem perder um minuto, Presteiner foi até a casa do menino em uma vila próxima. Lá ele conheceu o professor local, Franz Gruber, que disse ter de fato composto a música, mas a letra havia sido escrita por seu amigo, o padre Joseph Mohr, pároco da aldeia de Bagram, que havia falecido recentemente. Muito feliz por finalmente encontrar a origem da canção, Presteiner escreveu para Ludwig, o caça-música, dizendo-lhe que sua busca para descobrir a origem da música havia terminado. Ele enviou por escrito a Ludwig um relato completo de como a canção havia surgido. E isso é o que ele lhe contou. É véspera de Natal, e a torre da pequena igreja da vila domina as casas cobertas de neve como uma galinha protegendo seus pintinhos. No presbitério, o jovem padre Joseph Mohr, então com 26 anos, revisa o Evangelho em preparação para as cerimônias daquela noite, quando uma batida na porta quebra o silêncio. É uma camponesa que pede ao pároco que ajude um bebê que acabara de nascer. Sem demora, o sacerdote deixa o conforto de sua casa e, após uma árdua subida na montanha, chega à humilde morada onde a criança havia nascido. Ao retornar, as estrelas brilhavam no céu, refletindo sua luz na brancura da neve. Ele começa a pensar na cena que acabara de presenciar. A criança, o casal de camponeses e sua humilde morada provocam-lhe uma grande impressão. Tudo aquilo lhe trazia à mente outra criança, outro casal, outra humilde morada, em Belém de Judá. Depois da missa da meia-noite, o padre Mohr não consegue dormir. Ele pega papel e caneta e começa a escrever um poema que se tornará a letra da música Noite Feliz. Na manhã seguinte, dia de Natal de 1818, o piedoso sacerdote procura um amigo seu chamado Franz Gruber, então com 31 anos. Depois de ler o poema, Gruber exclama: "Padre, esta é exatamente a música de Natal de que precisávamos. Louvado seja Deus!" E naquele mesmo dia, ele compôs a música para acompanhar os versos. Então, foi assim, desta forma tão singela, espelhando os acontecimentos de Belém,
que a mais popular e bela canção de Natal de todos os tempos nasceu. Plínio Correia de Oliveira, entusiasmado comentador da canção, dizia que a melodia do Stille Nacht, Noite Silenciosa, Noite Feliz, é simples, popular, mas seu sentido é profundo. Nela se sente a nota de tranquilidade continuamente acentuada. Não uma tranquilidade imobilizada e vazia, como a que se adquire com a compreensão apenas intelectual daquele acontecimento, mas a paz celestial trazida pelos anjos que anunciavam o magno acontecimento aos pastores, como a paz angélica dos claustros medievais, onde oravam e meditavam grandes santos, como a tranquilidade profunda que nos invade ao olharmos atentamente o firmamento, onde silenciosamente se movem as estrelas, como na canção, onde se movem tranquila e solenemente as notas musicais. Em ambos domina um repouso celeste, como se ouvíssemos os anjos cantando. De joelhos diante do presépio, a contemplação do menino Jesus nos inspira um respeito sacral, acompanhado de ternura e compaixão. O amálgama entre o respeito e a compaixão paira do princípio ao fim nos acordes melodiosos da música. Podemos assim penetrar docemente no sapiencial e imaculado coração de Maria e ali ouvir a própria canção dela para ninar seu filho. Em alguns de seus arranjos musicais, cantados por um coral, ao término da canção as palavras emudecem, substituídas por um simples murmúrio gutural. Corresponderia ao momento em que Nossa Senhora puxa um cobertorzinho sobre seu filho. Ele dorme, enquanto a Virgem Mãe e São José continuam a rezar. Na tranquilidade, encerra-se a canção. Não, ela não se encerra. Retorna com a suavidade daquela noite bendita e continua envolvendo a memória com o perfume de um bálsamo celeste. A alma se sente coberta por gotas de inocência que emanam da gruta de Belém. Deus está ali. Pode-se sentir Jesus em carne humana. O Stille Nacht comunica suavemente às almas um misto de submissão do espírito aos mistérios de nossa fé, de reverência pelos insondáveis desígnios de Deus, convida à oração e meditação.